Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Então, dando continuidade à meditação das Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, principalmente neste mês de setembro, que nós dedicamos à Bíblia. O Evangelho que a Igreja nos propôs no sábado passado, que meditaremos hoje, é o Evangelho que Jesus, os discípulos de Jesus, colhiam espigas para comer e os fariseus começaram a apontar o dedo para eles, porque aquilo estava sendo feito no dia do Senhor, que era o sábado. Então, no capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, versículos 1 a 5, diz assim: Em dia de sábado, Jesus atravessava umas plantações. Seus discípulos iam colhendo espigas de trigo, as debulhavam na mão e comiam. Alguns dos fariseus lhes diziam: Por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu: Acaso não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e deles comeu e deu de comer aos seus companheiros, se bem que só aos sacerdotes era permitido comê-los? E ajuntou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra do Senhor. Então, meus queridos, nós sabemos que nós cristãos, hoje nós não guardamos mais o sábado, mas guardamos o domingo por conta da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o que o Evangelho está querendo nos mostrar, além da hipocrisia dos fariseus, que para eles, o cumprimento das regras, das inúmeras regras, centenas de preceitos, não tinham a verdadeira finalidade, que era o amor a Deus e ao próximo. Então Jesus quer nos chamar a atenção de que nós não podemos ser como os fariseus da época de Jesus e simplesmente cumprirmos preceitos pelo simples cumprir preceito, o simples cumprir regras. Não, a gente precisa dedicar o nosso tempo a nosso Senhor Jesus Cristo. Dedicarmos tempo a Deus. O Senhor, o próprio Jesus diz: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E hoje o dia do Senhor é o domingo. Então a gente não pode simplesmente, meus queridos, agir como os fariseus e ir à missa, porque a gente precisa guardar domingos e festas, pelo simples fato de precisarmos cumprir um preceito para não cairmos em pecado. Isso é o mínimo, isso é muito pouco, isso não é guardarmos o dia do Senhor. Nós precisamos dedicar tempo para Deus, principalmente no dia do domingo, o dia que o Senhor fez para nós, e com a finalidade certa de nos unirmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Uma comparação besta, que a gente pode utilizar para dar o exemplo, é, por exemplo, um homem e uma mulher que estão se conhecendo e estão namorando, começando a namorar. Imagina só se este homem passou a semana inteira sem se encontrar com a sua amada, essa pessoa que está conhecendo e namorando. Então, somente no domingo, durante 1 hora, 1 hora e meia, ele visse ela e, acabei de ver essa pessoa que eu gosto, 1 hora e meia, agora já estou livre para fazer as minhas coisas, para fazer o que eu quero fazer, para assistir um jogo, para ir aonde eu quero ir, e acabou. Isso é suficiente. Vocês acham que este tipo de atitude daria certo, faria com que esse relacionamento desse certo e prosperasse? É evidente que não. A gente, meus queridos, para nós nos unirmos e amarmos a Deus, nós precisamos dedicar tempo ao amado. E não só amado, é aquele que nos ama, é aquele que derramou seu preciosíssimo sangue por amor a nós. Então, irmos simplesmente à missa, guardarmos os domingos e festas e depois nos esquecermos, abandonarmos a Deus, não é sinônimo de que verdadeiramente amamos a Deus. Quando fazemos isso, nós somos praticamente os hipócritas, os fariseus da época de Jesus, que cumprimos o preceito simplesmente por cumprir, não com a finalidade última de nos unirmos a nosso Senhor Jesus Cristo e dedicarmos tempo àquele que nos ama.
amando de volta aquele que nos ama. Isso quando a gente ainda arranja desculpa para nem sequer ir na Santa Missa e passamos o domingo todo e a semana toda sem nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, presente no Santíssimo Sacramento do altar. Corpo, sangue, alma e divindade, ele completo. Então, meus queridos, uma grande lição para nós. O Senhor, o Filho do Homem, é Senhor também do sábado. Ou seja, nós precisamos guardar o domingo, o dia que o Senhor fez para nós, nos dedicando, nos esforçando para fazermos o bem, para fazermos um encontro com Ele, com a finalidade de nos unirmos àquele que primeiramente nos amou. Independente dos nossos pecados, das nossas fraquezas, Ele quis nos amar e derramar o seu preciosíssimo sangue para nos salvar. Então amemos de volta, meus irmãos, e dediquemos tempo àquele que primeiramente nos ama. Amém.